أشهد أن محمد رسول Todo esse bairro histórico aqui de Al-Balad. حي على الصلاة. Mas sempre como mostrar isso. Ainda dá pra ouvir o chamado. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على Essa visita, ele não é aberto. Você não pode chegar no museu e falar, eu quero conhecer, quanto que é. Acho que veio gente aqui. Um grupo grande de pessoas. O esposo da minha amiga conseguiu que a gente viesse aqui sozinho. Só que tem um monte aqui. É só. O esposo dela. Allahu Akbar. Apa sah?